Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5. E que o Senhor fale conosco nessa noite, pela sua poderosa e maravilhosa palavra. João, capítulo 5, primeiro versículo, diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. E respondeu-lhes aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Aleluias. Amém. Amados, o texto nessa noite é bem interessante. Nós vamos constatar que esse homem, além de ter um problema na sua saúde física, além dele ser, o texto vai chamá-lo de paralítico. Então nós vamos constatar que, além de ser paralítico no corpo, ele também tinha uma paralisia espiritual. E ao longo do texto nós vamos entender essa questão. O Senhor vai nos revelando sobre essa paralisia que nós vamos ver nessa história interessante de Jesus, que Jesus está nos falando. Quando João começa ali a descrever, ele é cuidadoso em explicar que lá em Jerusalém havia um tanque que na língua aramaica, o Betesda, significa casa de misericórdia. E ali havia uma crença que de tempos em tempos, o texto vai dizer isso para nós com clareza, que de tempos em tempos as águas eram agitadas porque um anjo descia ali e, agitando aquelas águas, o primeiro que entrasse naquelas águas, naquela água daquele tanque, era curado de qualquer enfermidade. Então você imagina, olha que coisa maravilhosa. Você só tinha que ficar lá esperando. Na hora que o tanque, a água agitasse, pulava dentro do tanque. E a pessoa podia ser qualquer enfermidade, ela seria curada. O texto então vai nos contar que ali tinha uma grande multidão de enfermos. Tinha pessoas cegas, coxas, pessoas paralíticas, esperando que a água agitasse.
As pessoas estavam ali então na esperança de ser o primeiro a entrar dentro daquela água. Todo mundo estava ali certamente disputando uma beiradinha ali do tanque, para quando a água estivesse agitada, eles pudessem cair lá dentro. É interessante que ali, esse tanque está em Jerusalém. Eram judeus que estavam ali, doentes, paralíticos, cegos e coxos. Ao invés deles buscarem no Deus de Israel, no Deus que eles conheciam pelos pais deles, eles estavam então confiantes numa lenda mística, porque isso não é bíblico o que estava acontecendo ali, não era uma coisa que vinha de Deus, era uma crendice do lugar. Eles acreditavam nisso aí, talvez surgiu algum boato na época e eles se apegaram a isso. Então ali eles ficavam na esperança daquilo acontecer. E o que é interessante é que o comportamento desse homem e daquela multidão que ali estava se repete até hoje. Quantas pessoas se apegam a alternativas que possam curá-las? Quantas pessoas se envolvem com outras opções para ser curado? Quantas pessoas buscam em campanhas, campanha disso, campanha daquilo. Vou fazer uma campanha de 30 dias, vou fazer uma campanha de dar oferta, vou fazer uma campanha do azeite, na esperança de receber algo da parte de Deus. Outras pessoas põem esperança em filosofias, outras em crendices, outras em objetos. Leva tal coisa para sua casa que algo vai acontecer. Todas essas coisas, amados, são alternativas, são atalhos e não o caminho que leva a Deus. O tanque de Betesda é exatamente isso, era uma alternativa. Ao invés deles se lançarem aos pés do Deus vivo, ao invés deles crerem naquele que era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles estavam crendo no anjo que poderia agitar aquelas águas e os seus problemas serem resolvidos. Ao invés de acreditar no Deus único e verdadeiro para curar e sarar aquelas pobres almas, eles estavam ali, naquele lugar. Essas pessoas preferiam acreditar na magia, nas campanhas que elas mesmas criaram, ao invés de olhar para o nosso Deus. Olha o que diz o Senhor para nós no livro de Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, eu não anotei aqui, então vamos ler rapidinho. Jeremias 2, 27. O Senhor diz assim: que dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste? Porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo do seu aperto dirão: levanta-te e livra-nos. Onde está, pois? Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem e te podem livrar no tempo da tua tribulação. Pois os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Porque disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Isso aí o Senhor estava falando lá para Israel.
Mas também o Senhor está dizendo para nós hoje, irmãos, toda vez que nós deixamos de confiar no Senhor, todas as vezes que nós nos apegamos a coisas, a seres, tem gente que acredita na mãe natureza, outras pessoas falam em lua, em astrologia, lê sorte, outros acreditam na adivinhação. Todas essas coisas é afronta contra Deus. Toda vez que eu olho para uma coisa, um ser, muitas pessoas faz esculturas de pessoas e dá um nome. Isso é santo disso, isso é santo daquilo, isso é o São não sei o quê. Vamos pedir para São que fez isso, São que vai fazer aquilo. Tudo isso é uma afronta. Tudo isso é como se você olhasse para Deus e que Ele está dizendo aqui e vira as costas para Ele. E aí quando vem a adversidade, essas mesmas pessoas que buscam em tudo isso, elas falam assim: cadê o Senhor? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus não me responde? Por que Deus não me ama? E o Senhor está dizendo para essas pessoas, falou para eles lá em Israel e fala hoje: consulta os vossos deuses, pergunta para a sua pedra, pergunta para o horóscopo, pergunta para os seus deuses falsos. O Senhor está falando, irmãos, isso é uma afronta. Deus oferece o seu amor, Deus oferece o seu poder, Deus oferece a sua bondade, mas muitas vezes as pessoas preferem virar as costas para o Senhor maravilhoso, rico em misericórdia. Romanos capítulo 1, verso 5. Romanos 1. Romanos 1, capítulo 1, versículo 5, diz assim para nós: pelo qual recebemos, Romanos 1, deixa eu ver se é esse versículo mesmo, 1:25, perdão. Ele diz assim para nós: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Toda vez que as pessoas elas preferem acreditar em qualquer outro nome que não seja o nome do Senhor dos Exércitos, ela está acreditando mais na criatura. Toda vez que nós colocamos pessoas, homens, sejam pastores, sejam qualquer outra coisa que nós colocamos na frente de Deus, nós estamos dando honra à criatura ao invés do Criador. Somente Jesus pode nos dar aquilo que nós precisamos. Somente o Senhor Jesus pode nos atender às nossas necessidades, amados. Quando Jesus encontra com esse paralítico, o Senhor Jesus não ajuda ele de imediato. O Senhor Jesus não incentiva ele a ir até o tanque. O Senhor Jesus não carrega ele até o tanque. Mas o Senhor Jesus chega diante dele e cura ali mesmo. O Senhor Jesus, Ele mesmo dá ordem para ele. A ordem com autoridade. A ordem que cura, que liberta e que sara aquela ferida, aquele problema. Isso nos ensina que somente Jesus pode fazer o que você está precisando. Isso nos ensina que muitas vezes nós não precisamos de bengala ou de muleta para ser curado. Nós só precisamos do Senhor. Nós não precisamos de coisas, amuletos para nos trazer a bênção completa. Precisamos de Jesus.
E Satanás, que não é nem um pouco atrasado no tempo, ele sabe como manipular. Ele sabe muito bem como atuar na nossa mente. O diabo, ao longo do tempo, ele conseguiu fazer as pessoas tratar Jesus como apenas mais um. Ele sabe, o diabo sabe o poder que há no nome de Jesus. Mas a humanidade e muitos crentes ainda não entenderam esse poder. Satanás, ele colocou no coração do homem, incutiu na mente deles, que Jesus é só mais um. Quando nós falamos, expressamos no momento de raiva ou no momento de dor, a expressão, ai Jesus, ainda entorta até o cantinho da boca, ai Jesus. Irmãos, nós estamos banalizando o nome do Senhor. Nós estamos colocando Jesus tudo no mesmo nível com tudo que tem por aí. O nome do Senhor Jesus é o nome que está acima de todo nome. Nós aqui, somos obrigados e temos o dever de zelar por esse nome. Nós não podemos colocar o nome de Jesus em qualquer brincadeira. Não podemos ouvir piadinha com o nome do Senhor. Quando falar com gozação, com brincadeira no nome de Jesus, nós devemos sair do recinto. Porque nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos o que este nome é poderoso para fazer. O inferno também sabe desse nome e teme. O céu louva esse nome todos os dias. Todos os dias é glórias, 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 infinitamente glórias. Irmãos, o nome de Jesus é poderoso. Mas para isso nós temos que aprender a crer nesse nome. Precisamos aprender, precisamos quebrar tudo o que nos foi dito ao longo da nossa infância até hoje. Tratar Jesus como se fosse só mais um, a escultura de um homem pregado na cruz, com aquele olharzinho assim do lado caído, com aquele semblante de tristeza, de derrota. Não, o nosso Cristo é poderoso, o nosso Cristo vive, o seu Cristo está atuando e trabalhando até hoje. Precisamos entender, e esse Senhor Jesus chega diante desse paralítico. Nota você que o texto está dizendo que ali havia uma multidão, mas Jesus foi especificamente naquele. Jesus foi diretamente naquele homem. Não sabemos se foi por causa do tempo que ele estava ali. Não sabemos o porquê que o Senhor Jesus foi até ele e curou. Mas nós sabemos que Jesus curou. Jesus é maravilhoso. Jesus é poderoso e ele cura mesmo. Isso é inquestionável. Mas o que chama mais atenção para nós nessa noite é o verso 5 e o 14. No verso 5, o Senhor Jesus vai dizer para nós que aquele homem já havia 38 anos padecendo daquela enfermidade. Há 38 anos aquele homem naquela condição. A Bíblia, o texto aqui, o título está falando de paralítico, mas o texto vai dizer que era uma enfermidade. Nós não sabemos o que assolava aquela vida. Mas há 38 anos ele estava naquela situação. No verso 14 o Senhor vai dizer a condição por que ele estava daquilo. O Senhor vai nos dizer, nos informar que ele estava daquele jeito por causa da sua vida de pecado. O pecado também traz enfermidade. Então o verso 5 e o verso 14 o Senhor nos mostra. Era um homem enfermo e a causa da enfermidade. Mas uma coisa que é interessante notar nesse homem, que além dele sofrer 38 anos, esquecido talvez pela sociedade,
A Bíblia nos mostra também, nos informa que a condição dele era de muita dificuldade para se locomover. Tanto é que quando o Senhor Jesus chega para ele e pergunta se ele quer ser curado, ele começa a se justificar: Senhor. Ele não sabia quem era Jesus. E ele fala: Senhor, toda vez que eu vou entrar, alguém entra antes de mim. Não tem ninguém para me ajudar até lá. Então ele tinha alguma dificuldade para se locomover. Possivelmente seja paralítico. Mas o Senhor Jesus olha para aquele homem. Jesus, enquanto aquele homem estava dependendo da ajuda dos outros, enquanto aquele homem via naquelas águas a sua cura, e difícil para entrar nelas, Jesus chega para aquele homem. Tinha muitas pessoas, tinha muitos cegos, tinha muitos coxos, mas o Senhor Jesus vai diretamente a esse homem. E o Senhor Jesus chega para ele e pergunta se ele quer ser curado. Irmãos, ele está ali na beira daquele tanque. A esperança dele era da cura. Aí você vai entender da paralisia espiritual. Ele tinha paralisia para entrar na água. E quando o Senhor chega diante dele, ele não consegue ver. E quando o Senhor oferece a cura, ele estava com a esperança nas águas. Quando o Senhor Jesus está ofertando uma mão para ele de Deus, como pastor, como o único Senhor que pode trazer a salvação, ele ainda estava cego, espiritualmente falando, sem reconhecer a quem estava na frente dele. Ele estava ali na esperança de ser curado. Que mal há nisso? Queridos, os propósitos dele era certo, mas ele estava no lugar errado. Muitas vezes nós queremos as bênçãos, mas nós não esperamos através do Senhor. Muitas vezes nós queremos ser curados, mas nós não buscamos no Senhor. Muitas vezes nós carregamos coisas dentro do nosso coração e não arrancamos, porque nós ficamos remoendo ao invés de levá-las ao Senhor. E tudo isso vai paralisando. Satanás vai amarrando nas suas amarras. Por isso muitas vezes existe pessoas dentro da igreja com paralisia espiritual. Estamos pregando, estamos anunciando, leem a Bíblia, mas não conseguem entender, porque ainda consegue ficar somente pensando nas águas, pensando numa condição, numa situação que elas possam fazer. E Jesus estava ali, na frente dele. E apesar de todo esse sofrimento, ao longo desses 38 anos, esse homem tinha uma característica, e isso também vai ser muito útil para nós nessa noite entendermos, e também aprendermos com ele. Esse homem estava à espera de um milagre. 38 anos sofrendo à espera da sua cura. Embora ele quisesse o milagre de uma forma, Jesus chega e faz de uma outra maneira. Embora ele pensava que se ele tivesse ali, se ele mergulhasse na água, se ele fosse lá na hora que o anjo agitasse as águas, ele já seria curado, já saía dali dando testemunho da vitória. Mas não foi assim que acontece. Não é assim que o texto nos mostra. Olha aí no versículo 6 para vocês verem. No verso 6. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse: queres ficar são? Às vezes as coisas com Deus é tão simples que as pessoas não acreditam que Deus pode fazer. Mas as coisas do Senhor são simples. Só depende de nós confiarmos nele. Jesus
conhece ali, sabe a respeito dele, sabe da situação dele. Então o Senhor chega na hora certa para aquele homem. E chega hoje também para nós. Jesus conhece, meu irmão. Jesus ainda conhece os filhos dele. Talvez você não tenha 38 anos passando pela luta. Talvez é só um dia, um mês, uma semana. Mas Jesus chega. Talvez você está amarrado em algum problema. Talvez a sua paralisia seja sentimental. Fique atento, porque Jesus pode te visitar ainda hoje. Jesus pode mudar toda a sua história, todo o sofrimento. Uma característica que esse homem tem, que nos chama a atenção, é a sua perseverança. A perseverança, amados, é uma virtude muito valiosa na carreira cristã. É uma virtude que Deus deixou para nós, os filhos dele. Mas também o mundo, se não tiver perseverança, não consegue nada. Se você não for perseverante no estudo, você nunca vai passar em nada que você quer. Se você não for perseverante em estudar música que você quer cantar, você não vai memorizar, não vai aprender. Em tudo lá fora precisa de perseverança. E na caminhada com Deus, sem perseverança também não podemos seguir. E a história desse homem é marcada pela perseverança. 38 anos na esperança de ser curado por uma água. 38 anos carregando um problema no corpo, na esperança de que ele seria sarado. Nós precisamos entender, para poder aplicarmos na nossa vida a perseverança. Talvez você nunca parou para meditar o que é perseverança. Talvez você leu na Sagrada Escritura sobre perseverança, mas nunca parou no seu coração o que é ser perseverante. Aonde que eu vou aplicar essa tal perseverança? Mas hoje você vai conseguir ter um pouquinho de entendimento. E quem sabe te incentivar a buscar. Essa é uma das virtudes, sim, para você ir morar no céu. Hebreus 10, 36, o Senhor fala assim para nós: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sem a perseverança, não podemos ir muito longe na caminhada. Sem a perseverança, você vai morrer logo em seguida que vier as lutas. A perseverança, irmãos, ela é necessária para você alcançar as promessas de Deus. A perseverança faz você lutar, continuar na jornada. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala assim na segunda epístola 2:12: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Romanos também vai falar, e 2 Timóteo 3:10, a mesma coisa. Precisamos ser perseverantes na caminhada. A perseverança é algo que tem que estar no nosso coração todos os dias. Muitas vezes nós estamos constatando no mundo que nós vivemos, as pessoas indo de mal a pior. Quase todo mundo que você ouve falar, você senta para conversar, é lutas, 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 lutas. Por quê, irmãos? À medida que as pessoas vão se afastando de Deus, mais o mal vai entrando na terra. À medida que a humanidade vira as costas para Deus, o pecado e Satanás vai reinando. O Senhor diz para nós: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Se na sua casa Deus é o Senhor, Satanás tem que desviar e ir para outra. E assim sucessivamente. Você anda na rua, mas se o Senhor é o seu Deus, o mal que poderia te alcançar, Deus te guarda e não permite atingir.
porque o Senhor é o seu Deus, Ele tem te guardado. A sociedade nossa está cada vez mais na rebeldia, pecado sobre pecado, e toda vez que isso acontece na sociedade, nós temos exemplos de sobra na Bíblia. Temos a história de Sodoma e Gomorra, temos a história na Torre de Babel lá, aquele povo, temos a história do Egito, temos várias histórias que toda vez que o povo se rebela contra Deus, o Senhor entra com juízo, irmãos. E não vai ser diferente com a gente. Deus vai trazer juízo para a terra. Isso não é ameaça para nós, pelo contrário, para nós é motivo de alegria. Porque tudo que nós temos anunciado, e eles têm virado as costas, Deus vai se cumprir. E tudo que nós temos anunciado e falado para eles, a palavra do Senhor vai nos honrar. Só que aí eles não terão mais oportunidade. Eles que eu digo, são aqueles que você fala de Jesus e eles não querem ouvir. São aqueles que preferem uma vida no mundo, em pecado, do que estar dentro de uma igreja buscando a presença de Deus. E sem a palavra do Senhor, sem a perseverança, o coração dessas pessoas entra em desânimo. E infelizmente dentro da igreja também, esse mal do desânimo tem entrado em alguns irmãos. Irmãos, a gente constata que o reino das trevas, essas religiões que estão surgindo, estão se revelando, porque sempre existiram. A gente constata que cada dia mais e mais eles estão aumentando. Para todo lado que você vai, você vê que o reino das trevas está prosperando nesse mundo. É estranho falar prosperar para o mal, mas eles têm tido sucesso. Ao passo que as igrejas têm recuado. Ou você tem uma igreja que atende os desejos das pessoas para agradar os irmãos, uma igreja que é ativista, faz tudo para que a igreja se sinta bem e confortável. Ou você tem uma igreja que você anuncia o que a Bíblia diz, um ensino de cruz, um ensino de renúncia, porque esse é o Evangelho. Não tem como eu colocar na Bíblia que você não vai ter aflição. Não tem como eu te dizer para você, falar, irmãos, olha, venha para Jesus, que você nunca mais vai ter problema de dinheiro. Irmão, venha para Jesus, que nunca mais você vai ter tristeza. Isso é mentira, irmãos. Nós estamos nesse mundo, nós somos carne ainda, estamos sujeitos a tudo que essa terra tem. Nós estamos aqui. E por conta dessas aflições, olha só, nós lermos a parábola do semeador, que o Senhor diz que muitos corações, que a semente foi semeada, mas como elas não buscam regar essa semente, quando vem as provações, vem as tentações, arrebata essa palavra, toma essa palavra. E quando tira a palavra do coração delas, o que resta é o desânimo, o desespero, a tristeza. Elas não conseguem ver Deus, elas vêm para a igreja e elas são apáticas. São pessoas que, se está alguém aqui falando de Jesus ou louvando o Senhor, elas não têm o respeito de sentar e adorar Jesus. Elas acham que é só apenas música, acham que é apenas um preletor falando. Elas não têm mais, irmãos, a sensibilidade de um coração afiado para ouvir a voz de Deus. Eu sei que o Senhor fala com muitos irmãos aqui. Eu sei que tem irmãos que sobem aqui para louvar. Deus está falando com eles desde o começo do louvor até o final. Deus está falando, mas quem está ouvindo? Muitos estão paralisados, muitos estão na paralisia.
Amada igreja, e desistir não é opção. Amada igreja, ficar em casa assistindo televisão não é uma opção. Assistir as novelas que a Record produz não é evangelismo. Todas essas novelas que têm sido produzidas é apenas novela. Eles pegam sim alguns versículos e colocam, mas também eles acrescentam uma cena romântica para ter conteúdo da novela. E aí é que mora o perigo. É aí que está o perigo. Muitas vezes você vai repetir coisas que está falando na novela, mas que não é de Deus. Então toma cuidado. Seja vigilante, seja cauteloso com tudo. Estamos na reta final. Nosso coração não tem mais o direito de desistir. Nosso coração não pode ter a permissão do desânimo. Agora é hora de nós segurarmos na mão do nosso Senhor com toda a nossa força. Agora é hora de toda a paralisia ser curada. Nós não podemos nos dar a permissão nem o luxo de ser como as virgens imprudentes. Nós temos que preparar e encher nossas lâmpadas agora. O Espírito Santo nos exorta a perseverar e nunca desistir. O Espírito Santo, ele nos dá umas chacoalhadas, umas cutucadas. E quando é que isso acontece? Quando você está uns dias sem orar e o seu coração começa a se entristecer. Eliene, tem que orar. Eliene, tem que buscar Deus. A sua mente começa a te cobrar, mas na verdade é o Espírito Santo. É o Espírito Santo te chamando de volta. Porque se você ficar muito tempo sem comunhão com o Espírito Santo, o seu coração seca. Seu coração perde o vigor. A sua fé esmurece. Por isso o Senhor fala que precisamos todos os dias da palavra, da oração. Assim como você come todos os dias, você precisa. Tem gente que come 3 vezes no dia. Glória a Deus pela oportunidade. Nem todos estão tendo mais isso. Mas quem pode fazer 3, 4 refeições no dia? Porque se ficar um dia sem comer, está esmurecido, está fraco, está desanimado. É assim que o Espírito Santo quer que você entenda com a oração. Que você ore 3 vezes ao dia. Que você ore quantas vezes você sentir no coração. Ore, ore. Está no ônibus, orando. Está em casa lavando a louça, orando, falando com Deus. Mente ligada na sala do trono. Lembra de um versículo que você leu naquela semana, naquele dia. Medita naquele versículo. Isso, irmãos, é você alimentar a sua fé. O Senhor diz para nós, Lucas capítulo 21, 19. O Senhor Jesus falando, na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É você lutando todo dia contra você mesmo. É você todos os dias olhando para o mal que te convida. Um amigo te convida para ir numa reunião, aonde você sabe que ali vai ter conversas indecentes, bebidas alcoólicas de toda natureza, coisas que não agradam a Deus. Se você vai naquele lugar, você está indo consciente do pecado. O Senhor manda nos afastar de tudo isso. Não assenteis, não ficai nas mesas dos escarnecedores. Na congregação do justo não pode ter essas coisas. Vocês são santos, vocês são santos. E por ser santos, temos que tirar, irmãos, o Senhor te salvou, o Senhor te chamou, mas tem coisas que somos nós que temos que arrancar. Somos nós que temos que tirar. Deus te salvou, nós cantamos o hino aqui, maravilhosa graça. Quando o Senhor estendeu sua mão também, nós éramos perdidos, íamos para o inferno, mas o Senhor estendeu a sua mão e nos salvou. Mas agora, salvos pela graça, aquilo que está errado, que o Senhor me mostra, eu tenho que tirar. Se eu tenho problema de nervosismo, se eu tenho problema de ira, se eu tenho problema de qualquer outra natureza que eu sei que é errado, eu tenho que trabalhar isso em mim.
Isso não é fácil. De maneira alguma é fácil. Mas quando há sinceridade no coração, quando é a verdade no seu coração e você quer ser transformado, Deus então age a seu favor. Porque você está crendo na palavra dEle. E a palavra dEle não pode mentir. E nós sabemos, amada igreja, que sem lutas não há vitória. Se você almeja o céu, infelizmente vamos ter que passar sim pelas tribulações dessa terra. Mas as tribulações, muitas vezes nós pedimos ao Senhor para trabalhar em nós. E quando o Senhor então começa a trabalhar em nós, nós reclamamos. Ai Deus, por que isso? Por que eu estou passando? Isso é o normal da gente fazer. Mas hoje, em nome de Jesus, que você amadureça um pouquinho. E entenda que quando surgem as tribulações, às vezes, as nossas lutas é por conta e consequência de pecado. O texto está dizendo isso. Se eu faço algo errado, Deus é justo, eu vou colher por aquilo. Mas, às vezes não é por causa de erro. Você faz um autoexame e vê que você não fez nada, que você tenha conhecimento. E a luta chegou na sua casa. Então entenda, em Romanos capítulo 5:3, diz assim para você nessa noite. Se você quiser grifar na sua Bíblia, toda vez que você sentir alguma ameaça de tristeza, olha aqui que o Senhor diz. Paulo escrevendo para nós. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E o que é a tribulação, irmãos? Muitas vezes é você olhar a sua despensa e não ter nada. Muitas vezes você saber que um filho muitas vezes está rebelde. Muitas vezes um marido que não corresponde com a fé, ou a esposa. Tudo isso é tribulação. Muitas vezes a tristeza quer te assolar. Então você, nesse momento, vai para os pés de Jesus, olhando para a cruz. O que é olhar para a cruz? É saber que naquela cruz, Jesus venceu. Naquela cruz, quando Jesus entregou o seu Espírito e disse, está consumado, as nossas dores, as nossas acusações ficaram ali. Agora eu posso, Senhor, eu posso orar, eu posso entrar na sala do trono. Senhor, eu posso te clamar, porque eu sei que o Senhor me ouve no seu Filho. Satanás, você perdeu o domínio da minha vida. A minha casa está em Jesus. As minhas finanças estão nas mãos do Senhor. Eu vou sair, vou procurar emprego, e a porta que o Senhor tem para mim, ela vai se abrir hoje. Vai andando, confiando em que Deus vai fazer. Não desesperar, não desanimar, não desistir. Mas é saber, Senhor, estou passando por essa luta, meu Pai. Mas a tua palavra diz que o Senhor estaria comigo. O Senhor não me deixaria só. Aí o Senhor fala que quando a vitória vem, essa tribulação te fez você amadurecer um pouco mais. Você vai saber aconselhar uma pessoa que está passando por isso. Você vai poder dizer para a pessoa e dizer, olha, Deus pode fazer. Deus pode te curar. Ele me ajudou. Ele me ajudou a vencer e eu venci. Então você vai ter autoridade, irmãos, porque você vai vencer essa tribulação. E que nós possamos pôr no nosso coração que todas as aflições que nós estamos passando hoje, tudo, as aflições, as lutas, de todas as formas, seja enfermidade, seja financeira, tudo, irmãos, tudo está no controle de Deus. O Senhor já tinha anunciado isso. Quando Jesus veio aqui, eu até imagino o Senhor Jesus sentado naqueles lindos montes de Jerusalém. E eu imagino Jesus olhando assim ao longe e já nos vendo hoje. Jesus falando para aquela multidão que o ouvia e já nos vendo. Você acha que eu estou falando bobagem? Depois vocês lêem João 17, a oração sacerdotal. Jesus orando pelos seus filhos. E ele diz assim, Senhor, não oro somente por estes, mas para aqueles que virão.
Então eu imagino Jesus olhando e dizendo para nós no capítulo 10 de Mateus 22. Ele falando para aquele povo e falando para você hoje, irmão, é para você e para mim. Ele diz assim para nós: sereis odiados. Que palavra maravilhosa. Quando a gente sofre bullying, palavra bonita, né? Mas quando a gente é discriminado por qualquer coisa, é tão doído. É tão doído quando a pessoa te olha porque você não tem um vestuário do nível dela. É tão doído quando a pessoa te olha porque você tem uma cor diferente da dela. Isso é doído. Mas o Senhor manda a gente estar em paz. Nós, os crentes. Porque nós seremos odiados. Nós seremos de todos odiados por causa do nome daquele que virá. Mateus 10, 22. Porém, temos que perseverar até o fim. E esse que perseverar até o fim será salvo. Isso é uma promessa. Nós sabemos que temos professores aqui, a nossa irmã Lúcia é professora, e ela lida com isso todos os dias na sala de aula. Ainda não está muito marcado, mas já começou. Você ser discriminado porque você serve a Jesus. Você ser discriminado porque você crê na palavra de Deus. Mas essa discriminação, amados, anote o que eu estou te dizendo. Logo, logo, vai virar ódio. Seremos odiados. Até mesmo entre os irmãos. Os próprios irmãos, aqueles que não têm firmeza na palavra de Deus, aqueles que são crente vacilante, eles também vão nos odiar. E eles vão começar a interpretar a palavra de Deus aos próprios olhos, conforme o mundo ensina. E aí quando você for anunciar a palavra de Deus do jeito que é a palavra de Deus e que Deus se agrada, quando você tocar naquele assunto que a Bíblia está dizendo, eles vão dizer: isso não é amor, não é assim que meu Deus ensina. Está entendendo? Foi assim que os judeus fizeram com Jesus. Quando Jesus anunciou que o templo ia ser destruído e depois ia ser erguido em 3 dias, Jesus estava falando dele mesmo, ele era o templo. Mas quando ele fala isso, os judeus ficam doidos. Heresia, blasfêmia, cruz, ele tem que morrer. Jesus estava falando a verdade. E hoje, quando você sai para anunciar a palavra de Deus, você pode ser preso. Das duas, uma. Ou você conforma com este mundo e aceita o sistema que está vindo, ou você se prepara para ser odiado e quem sabe perder a sua vida. Está preparado, amada igreja? Eu falo isso com o coração doído, apertado, mas é o que está por vir. Nem todos vão resistir. Nem todos estão levando a sério o que está acontecendo. Mas está vindo. Está vindo, amada igreja. Se prepara, se prepara. E como que eu me preparo? Comunhão com Deus. Ande com Deus. Leia a palavra de Deus. Para que naquele dia você não seja confundido. Desistir para nós não é opção. O Espírito Santo está nos encorajando a enfrentar a morte. Não negar, nem que a nossa vida seja sacrificada. Ele morreu por nós e não tinha culpa. Se preciso for, você está preparado para perder a sua vida por Ele? Tiago, capítulo 1. Gostaria que a amada igreja lesse. Tiago fica depois de Hebreus, quem tiver com a Bíblia em mãos. Tiago capítulo 1, verso 2.
Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Aqui ele já está chamando de tentação. E quando é que eu sou tentado? Quando nasce no seu coração o desejo de desistir. Isso é uma tentação. O diabo não quer que você aprenda a palavra. Tentação é quando você quer andar no caminho do Senhor e o diabo coloca alternativas. Isso é tentação. E muitas outras. Então ele está dizendo para nós: sabendo que a prova da vossa fé, quando ela é provada, produz a paciência. É outra virtude, anda junto com a perseverança. Que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. Agora vamos lá para o versículo 12. Versículo 12 diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O que ele está falando para nós? Que nós seremos tentados. Mas essa tentação que vem para o crente, amados, e você vence essa tentação, você vai sair dela mais forte, mais experiente, porque você resistiu o pecado, resistiu o diabo. Então nós concluímos que a perseverança é algo essencial para a caminhada com Deus. Se nós não andarmos em perseverança, diante das provações, diante das tentações, das lutas, nós não venceremos. Se você não tiver um coração treinado a perseverar, vamos chamar assim, treinado porque você vai alimentar a sua carreira espiritual, a sua fé, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo. Amados, vai chegar momentos, aqui tem muitas pessoas já maduros na fé, mas para quem está começando, quem ainda é um bebê que está gatinhando na fé, chega momentos que o coração quer desistir, quer voltar para trás, para que eu vou ser crente? Quando eu estava no mundo, a minha vida não tinha tantos problemas, porque no mundo você estava paralítico. Quando estava no mundo, você não conseguia ver o império das trevas. Mas quando o Senhor te resgata e te mostra a sua condição de miserável pecador, então você começa a ter medo. E a tentação desiste. Só que se você voltar para a sua condição anterior, voltar para o Egito, você morre sem Deus. E a condição se agrava, porque você vai estar negando o amor de Deus. E o Senhor disse: se você o negar, Ele também te negará. Então a nossa única oportunidade na caminhada, na jornada com Deus, é perseverar. Mas Ele não vai deixar você sozinha nessa caminhada. Nos momentos que você estiver quase caindo, nos momentos que você estiver esmurecido, sem vontade de guerrear, mas você está com Ele, está lutando com Ele, Ele te pega pela mão e te levanta de novo. Ainda que o nosso Pai é invisível, Ele está conosco. O Senhor fala isso no livro de João: estarei com vocês até o fim do século, uma coisa assim, eu não me lembro como estava no versículo, mas estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, amados, o Senhor está conosco, mas nesse período até Jesus voltar, nós estamos sendo trabalhado, estamos tendo o nosso caráter formado. Um dia nós vamos deixar essa casca, esse corpo de carne, e vamos ressurgir num corpo incorruptível. Talvez tenha irmãos aqui que nunca ouviu falar disso. Leia o livro de Coríntios, 2 Coríntios.
O Senhor fala que quando nós ressuscitarmos, vamos ter um corpo que não se corrompe, um corpo glorioso, assim como Jesus é. E é por isso que nós estamos lutando. Os irmãos acham que a gente também não tem as mesmas tentações? Temos, todos nós aqui, ninguém é imune. Ninguém aqui é um ser sobrenatural. Todos nós somos carne, irmãos. Todos nós somos sujeitos. A diferença entre eu e você e o irmão, é o tempo que você anda com Deus. Quanto mais você está com Deus, menos pecado você quer. Quanto mais você enche de Deus, mais o mal tem que sair de dentro de você. Mas se você tem um hábito de ficar nas coisas secular, se você deixa a sua carne ser levada pelas coisas que o mundo oferece, se você tem o hábito de cultuar, servir na sua casa, televisão, novelas, filmes de toda a natureza que eu estou falando, se você não aprendeu ainda que a palavra é a única bússola para você entrar no céu, você vai perecer. Você vai perecer. A diferença de uns ter mais a manifestação de Deus do que outros, é porque uns buscam mais do que outros. Corta mais a sua vontade, sacrifica mais o seu eu. E você está disposto? Você está disposto a entender o que é negar-se a si mesmo? Você está disposto a conhecer o Cristo que você diz que ama? Isso chama perseverança. Apocalipse capítulo 2 diz assim para nós, o Senhor falando, revelando a João: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Deus conhece o esforço que você tem tido na palavra. Deus sabe o tanto que você tem caminhado com Ele. Deus sabe que quando você chega na sua casa, Deus sabe de tudo isso, os seus procedimentos. Deus sabe, irmãos. E Ele sabe o quanto nós temos empenhado em buscar a sua palavra. Apocalipse 14, 12 diz aqui também para nós: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam. Aqui Ele vai dizer para nós, aqueles que realmente perseveram. Esses que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você guarda os mandamentos de Deus? E eu não estou dizendo os 10 mandamentos. Os mandamentos de Deus é toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Ah, mas ali na Bíblia tem muita coisa. Procura entender a Bíblia. Leia, vocês não vão entender no primeiro momento. Irmãos, ninguém aqui tem curso de teologia. Ninguém. E nem precisamos. Nós temos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo, que é o dono da palavra. O que Deus procura, o que Ele diz para a mulher samaritana? O Pai procura quem? Quem que o Pai está procurando? Os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quantos iletrados, quantas pessoas que não tinham conhecimento da palavra escrita, não sabem ler e escrever, mas anda com Deus e tem tanta experiência com Deus. É isso que o Pai está procurando, os verdadeiros adoradores. O paralítico do texto, ele sofreu 38 anos, perseverante, acreditando em algo, mas algo que não podia acontecer nada por ele, e nunca ia acontecer. Ele ia morrer naquela condição. Mas eu creio no meu coração que Jesus foi até aquele homem para nos ensinar isso. Que muitas vezes o homem está paralítico não no corpo físico, mas no corpo espiritual. E quando Jesus ele nos acha, Jesus pode nos curar. E Jesus ele faz a mesma pergunta hoje para nós que fez para aquele homem.
Queres ser curado? Queres ser curado? Eu creio que se você na sua casa, quando estiver orando na intimidade com Deus, eu creio que essa é uma pergunta difícil. Você com esse texto em mãos e você começar a olhar para Jesus e entender que essa pergunta é para você. Queres ser curado? Curado de quê, irmã? Da sua natureza? Do seu temperamento? Do seu medo? Dos seus conceitos? O Senhor quer curar. Jesus ainda pode sarar todas as feridas. Jesus sara. Aquele homem foi sarado. E quando ele é curado, ele pega a cama dele e sai andando. Aquele que andou ali, chegou talvez carregado. Quando Jesus opera a cura nele, ele sai com a sua caminha em cima da cabeça. Para os judeus isso é um crime terrível. Você está quebrando, profanando o templo. Mas quando os judeus falam para ele, ao invés dos judeus olhar para ele e ver que ele estava curado, aquele homem estava enfermo ali, todo mundo conhecia ele. Ao invés de maravilhar com aquilo que aconteceu, você está pecando, você está andando com a sua cama. Quem que fez? Por que você está fazendo isso? E ele fala: o homem que me curou mandou eu carregar a minha cama. Irmãos, nós temos que aprender a confiar no homem que cura, a andar com ele estampado em nosso viver. Não é no que a gente fala somente. Muitas pessoas chegam nos lugares, aí começa a falar da Bíblia, aí logo o outro já deduz que é crente, mas aí fica só em conversa. Viva Jesus no caráter. Quando você estiver sozinho e tiver a oportunidade de fazer coisa errada, faça a coisa certa, porque você está só, longe das pessoas, mas tem um céu te olhando. O céu está de olho em você, o inferno torcendo para que você caia. Nós nunca estamos sós, irmãos, não no mundo espiritual. Nós só não podemos ver, porque compete a nós passarmos por esse teste, nesse teste chamado vida, até Jesus chegar. Até Jesus chegar, muitos caráteres deformados serão curados e endireitados. Até Jesus voltar, muitas capas adornadas de ouro por fora, mas que cobre sujeira, o Senhor vai desnudar, vai mostrar o que está por dentro. Então, irmãos, nós finalizamos o culto nessa noite com essa pergunta: queres ser curado? Eu aconselho que você leva isso diante de Deus e fala para Ele aquilo que o seu coração tem necessidade, seja espiritual, seja material, seja qual for a sua doença. A desse homem era a paralisia, e a minha, e a sua. Talvez nós temos a doença da língua grande, fala da vida de todo mundo. Talvez tenha a deficiência da indiferença, não está nem aí com ninguém. Talvez nós temos a deficiência de não liga para as coisas de Deus. Mas o Senhor está com a pergunta de pé: queres seres curado? Vamos orar ao nosso Pai. Senhor Jesus, Pai, colocamos a nossa vida diante de Ti, Jesus. Ah, Senhor, um dia nós também éramos como este homem, Pai. Senhor, o Senhor me alcançou quando eu tinha 20 anos, ó Pai. Senhor, eu era enferma até os 20 anos e um dia o Senhor me resgatou. Senhor, quantos aqui padecem de enfermidade? Senhor, mas o Senhor está chamando
O Senhor quer salvar, o Senhor quer curar, o Senhor quer libertar, meu bom Deus. Senhor Jesus, manifesta a tua vontade nesta noite. Tira toda a paralisia da nossa mente. Tira a paralisia, Senhor, dos nossos olhos, ó Pai. Que possamos verdadeiramente contemplar o Senhor e não buscar, Senhor, em alternativas, ó Senhor, em crendices ou em coisas místicas, ó Pai. Sabemos que só o Senhor tem a palavra da vida, só o Senhor pode nos curar. Toma nossas vidas nessa noite, Paizinho. Nos levanta, nos coloca de pé, revigora as nossas forças, ajude-nos a perseverar até o final, Pai. Senhor, ensina-nos, Pai, a valorizar as virtudes que o Senhor tem para nós, da perseverança, da persistência, do amor à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, mais uma vez quero colocar diante de Ti a vida da Melissa, Pai. Senhor, tira do coração dos familiares dela toda ansiedade, todo medo. Jesus, que eles possam simplesmente crer no Senhor. O Senhor sabe o que deve fazer. Nós só nos resta confiar no Senhor, acreditar no Senhor. Tudo que o Senhor faz é bom, Senhor, é perfeito e é agradável. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Cumpre em nós a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Gostaria que a igreja abrisse a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 9, na verdade. Capítulo 9, versículo 6. É uma passagem bem conhecida quando a gente vai falar sobre esse assunto. Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Corinto, e ele vai citar como exemplo a igreja da Macedônia, falando quanto, apesar das dificuldades, eles eram generosos. E ele vai falar para a igreja de Corinto, e isso também é para nós. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta, conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. E ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E um versículo também do capítulo 8, lá no versículo 15. Capítulo 8, versículo 15. Como dizem as Escrituras sagradas, ao que muito pegou, nada sobrou, e ao que pouco pegou, nada faltou. Esse versículo, essa linguagem minha é um pouco diferente, mas, em suma, é interessante que quanto mais a gente se apega ao dinheiro, quanto mais a gente guarda, é interessante, menos a gente tem. Quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente contribui, quanto mais a gente oferta, mais a gente tem. É o engano de Satanás colocar no nosso coração para a gente reter. Guarda, guarda, guarda. Irmãos, a Bíblia nos orienta para a gente não buscar tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem destrói, mas guardar o tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem pode consumir. Tudo que Deus permite ganharmos de forma financeiramente, de forma lícita, com certeza, é para que seja para a nossa família, para o nosso sustento e para ajudar os irmãos e aqueles que não têm. Então, não dê por obrigação, não entenda as ofertas do Senhor como uma obrigação de entregar. Porque o atributo de Deus na bondade, Ele sempre vai ser fiel conosco. Eu sempre cito que Deus não é um banco. Banco, irmãos, só tem se você deposita. Se você não deposita na sua conta, você não tem dinheiro para sacar.
Deus não é, você não deposita nele e saca. A bondade de Deus é infinita nas nossas vidas. E Ele sempre vai. A palavra de Deus diz que nunca viu um justo a mendigar o pão e nem a sua descendência. Aqueles que são fiéis e justos, eles não vão mendigar o pão. Mas como tudo na Bíblia é uma orientação para o nosso próprio bem, Jesus permite que Paulo oriente a igreja. Contribua, não por obrigação, mas por amor. Porque para Deus, quando você dá, você recebe. E isso trabalha em nós. Dízimos e ofertas são aplicados aqui na obra. E com esse recurso a gente consegue manter o que temos hoje. Mas muito além disso, ajude pessoas próximas, ajude parentes, ajuda vizinhos. E importante também, Paulo vai orientar para nós não sermos peso. Muitos cristãos pensam, se eu não me engano vai estar em Filipenses. Eu não lembro se é Filipenses ou Colossenses. Que eles pensaram que Jesus estava voltando e não iam trabalhar mais. Paulo orienta, não sejamos peso na obra. Aquele que faz a obra pode receber, mas que você não seja peso. Então não sejamos peso na vida de ninguém. Trabalhe todos os dias. Que isso, o trabalho não tome o nosso tempo. Mas precisamos sim ter recursos, precisamos trabalhar. Os homens precisam sustentar os seus lares. Hoje, enquanto as mulheres não têm filhos, é interessante poder contribuir. As mulheres, quando têm filhos, não é obrigação trabalhar. Porque a obrigação da mulher é estar ali acompanhando os filhos. Mas se o trabalho não atrapalha na criação, tudo bem. Mas precisamos sim trabalhar. Não sejamos peso na vida de ninguém. Amém? E tudo que vier na nossa mão, que não seja para reter, mas seja para contribuir. Porque isso aqui passa, né? O que são 80, 90, 100 anos aqui, a gente constrói casas e carros e tudo mais, mas passa. Então não pegue todo o recurso que venha na tua mão e invista nessa terra. Invista na vida de alguém. Contribua na obra de Deus. Mas se isso para você ainda é obrigação, clame a Deus, porque não pode ser por obrigação. Precisa ser porque você entendeu que o que Deus te dá precisa ajudar. Amém? Quem for contribuir, tem o envelope, tem a chave Pix, né? Sintam no coração que Deus nos abençoe, nos dê saúde, nos dê força para trabalhar, nos dê entendimento para contribuir. Amém? Amém, irmãos? Então vamos orar, convidar a igreja a ficar em pé. Vamos falar com o nosso Senhor Jesus mais uma vez. Nós somos um povo privilegiado por ter Jesus na nossa vida. Isso é um privilégio. Isso não é comprado com ouro nem com prata, mas isso foi pela bondade dele, pela graça. Feche teus olhos, chame por Ele, fale o nome de Jesus. Esse nome é precioso, fale. Apresenta a tua família diante dEle, apresente teus filhos. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza, venha sobre nós, ó Pai. Espírito Santo, guia nossas vidas, guia o nosso viver, Senhor Jesus. Que a cada dia nós possamos mais e mais estar na Tua presença, andando segundo a Tua vontade, Pai. Vivendo segundo a Tua vontade. Que nós possamos viver somente para Ti. Que nós venhamos ter uma vida no Teu altar, ó Pai. Que neste mundo, ó Deus amado, o Senhor verdadeiramente seja a razão única de vivermos. Senhor Jesus, eu quero pedir a Ti, Pai, pelas famílias. Eu sei que tem pais que estão aqui, Senhor, e seus filhos não estão. Jesus amado, eu quero apresentar cada família, Senhor. Eu quero apresentar cada filho, Senhor, que não está aqui junto com os pais, que não estão te servindo. Senhor Jesus, chame eles, ó Pai. Chame eles, ó Deus amado. Tira a cegueira, Senhor, tira a surdez, ó Pai. Que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam ouvir de Ti o Teu chamado, ó Deus amado.
Senhor Jesus, livra, Pai, nossos lares, livra, Senhor, nossas famílias, Pai, de todo mal, Senhor. Ó Deus amado, não permita, Senhor Jesus, que nenhum mal venha sobre nossos filhos, ó Pai. Que seja o Senhor a estar guardando, que seja o Senhor a estar cuidando dos nossos, ó Pai amado. Senhor Jesus, opera com poder e glória. Senhor Jesus, quebra os grilhões, ó Pai. Quebra os grilhões, as algemas, Senhor, que muitas vezes tem nos mantido cativos, Senhor, nas garras do diabo, nas garras de Satanás. Liberta a tua igreja, Senhor, liberta o teu povo, ó Deus amado. E que nós, Senhor Jesus, venhamos ter a cada dia mais fome de Ti, mais fome da Tua presença, meu Deus. Opera com poder e glória, Senhor. Eu sou grato a Ti, Senhor Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos concede, Pai, de estar aqui, Te adorando, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, ó Pai, que é expressa pela boca da pregadora que esteve aqui, Senhor. Nós Te glorificamos, porque o Senhor tem falado conosco, Pai. O Senhor tem nos conduzido. O Senhor não cessou de falar com a Tua igreja, Pai. Senhor, e que nossos corações venham estar sedentos de Ti. Senhor, eu apresento esta semana que se inicia no dia de hoje, Pai. O Senhor conhece, Senhor, o desejo do coração de cada um dos Teus filhos. O Senhor tem contemplado cada lágrima, Senhor, cada angústia. Senhor Jesus, visita, Pai. O Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é o nosso Deus. Nós pedimos a Ti porque só o Senhor pode fazer o milagre. Mas ainda que o Senhor não venha fazer o milagre, Pai, o Senhor sabe que o Senhor continua sendo Deus. Da mesma forma, o Senhor continua sendo o nosso Deus. E nós vamos Te servir sempre, Pai. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, nós vamos Te adorar sempre, Senhor, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. E eu Te agradeço por este momento, Pai, no nome de Jesus, nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Saúde teu irmão com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Lembrando que nós temos oração na terça e sábado, e eu convido a igreja a estar participando, amém? 7 horas, e no domingo estaremos aqui no nome de Jesus.